Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nestes tempos difíceis exige-se a todos responsabilidade, principalmente aos decisores e responsáveis políticos, mas também a toda a comunidade, a todos os cidadãos, a todos nós aqui presentes. A população exige de nós que sejamos realistas, rigorosos e honestos. A população exige também, da parte da oposição, um discurso de sensatez nas palavras e naquilo que aqui tem sido dito constantemente. Não podemos, em nenhuma circunstância, adotar atitudes populistas que aproveitem o momento da pandemia, aproveitem o medo sentido por uns, a dor e o luto de outros para criar instabilidade, gerar alarme social e confundir a opinião pública. O momento é delicado, todos nós sabemos. Mais do que nunca, estamos a ser postos à prova, não apenas como indivíduos, mas sobretudo como sociedade. O combate é difícil. O equilíbrio entre saúde e a vida cotidiana também o é. Esta pandemia trouxe-nos um largo período de aprovação. Apresentamos já, neste momento, fadiga, inquietação, intolerância perante um tempo que continua a ser incerto. Mas tem sido enfrentado todo este período com o apanágio dos madeirenses de forma resiliente, com espírito de interajuda e nunca sem baixar os braços. E é assim que temos que manter esse mesmo espírito, não baixando a guarda. Compete-nos, enquanto cidadãos, agradecer e reconhecer aqueles que estão sempre na linha da frente e que têm dado sempre o seu melhor há quase um ano, sem parar. São estes os profissionais na área da saúde, são estes aqueles que salvaguardam a nossa saúde, são aqueles que estão, sobretudo, a apoiar os que são mais vulneráveis. É imperioso também reconhecer que os especialistas de saúde pública e todos aqueles que estão na unidade operacional de combate ao Covid e da linha SRS 24, que têm, de uma forma incansável e contra-relógio, acompanhado e monitorizado todas as situações que têm acontecido ao longo deste ano na nossa região. É preciso, igualmente, reconhecer que foram tomadas medidas de forma corajosa e audaz, num tempo de incerteza, de dúvida, em que não existiam consensos, como se deveria agir, sendo que estas medidas tiveram sempre como principal objetivo a salvaguarda da saúde pública. Mas reforço aqui, senhoras e senhores deputados, que não é tempo para se fazer aproveitamentos políticos à custa desta pandemia. Seria o caminho mais fácil a seguir, tentar aproveitar alguma medida, algum momento, alguma atitude para capitalizar esta ação e tomar o todo pela parte. Seria fácil generalizar uma medida menos eficaz para tentar passar a mensagem de que tudo está mal, de que tudo deveria ter sido feito de uma outra forma. Isto, sim, gera intranquilidade na população. O aumento de casos é uma realidade em todo o mundo. Todos os dias somos confrontados com notícias que atestam que se continuam a bater recordes no número de casos, no número de mortes, no número de internamentos, entre outros indicadores negativos. Logo, este não é apenas um problema da nossa região. Aliás, Portugal passou a barreira dos 10.000 casos diários, bem como dos 100 mortes por dia, e ainda ontem tivemos, infelizmente, um dia muito trágico, onde, de facto, atingimos números recordes em termos de números de doentes e em termos de óbitos. Na região, na primeira metade de dezembro, apenas num dia superamos os 30 casos diários. Tirando esse dia, que foi o dia 4 de dezembro, manteve-se uma estabilidade e consistência no número de casos. As medidas são tomadas precisamente com base nesses mesmos números e na evolução epidemiológica diária. As medidas são aqui, como no resto do país, a ser tomadas a cada momento, a cada minuto, e são aconselhadas sempre pelas autoridades de saúde, onde são sempre convocados a participar na decisão das mesmas. Aliás, aqueles que agora criticam o Governo Regional por não terem sido tomadas medidas mais restritas são, em grande parte, os mesmos que defendem que não poderíamos acabar com a festa madeirense, uma vez que os indicadores não o justificavam.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o combate à pandemia é sempre dinâmico, o que torna fulcral que exista uma reavaliação constante dos mecanismos e ações que estão em prática, adequando-se à evolução epidemiológica, como é aquilo que tem acontecido. A Madeira começou por tomar medidas e ter uma forma proativa nas políticas preventivas, com a sensibilização, com a informação sobre o novo vírus, o que nos permitiu ganhar tempo para preparar o Serviço Regional de Saúde, como em todo o lado do país e da Europa e do mundo, que teve que ter tempo para se preparar para esta praga que aí vinha. Quando ainda era dito a nível nacional que o vírus não chegaria a Portugal, a Madeira já possuía, e aqui relembro, uma linha de emergência Covid, que foi ativada a 27 de janeiro e apresentou a 3 de fevereiro de 2020 o plano de contingência para infecções emergentes. E isto comprova a celeridade da atuação do nosso Governo. É inegável que mais do que esperar pela chegada do vírus, a região tomou medidas de antecipação e sempre agiu proativamente como uma aposta clara na prevenção. Foram implementadas várias medidas, várias operações, como é o caso, a grande operação montada nos aeroportos. Foram impedidas e foram restritivas as entradas nos lares, a suspensão da mobilidade, entre muitas outras medidas que aqui não vou elencar. Mas aquilo que se fez foi, a todo custo, conter a entrada do vírus nesta região e conter que os números se alastrassem no sentido de evitar uma primeira e uma segunda vaga. Estamos, sim, a ter a nossa vaga. Assistimos a um esforço e uma das outras medidas, um reforço dos profissionais de saúde. Foram contratados 400 colaboradores. 400 colaboradores a mais no nosso sistema de saúde, no sentido de apoiar esta situação. Foram criadas mais camas. Hoje temos, ninguém o diz que serão as suficientes, ninguém o diz que são as ideais, ninguém o sabe. Mas foram preparadas e hoje em dia temos 236 camas hospitalares exclusivamente para acolher os doentes Covid que necessitam de internamento, bem como foram apetrechados dos meios necessários. Todos nós sabemos o esforço que tem sido feito. Durante todo o ano houve um investimento enorme na testagem da nossa população. Foram investidos 15 milhões de euros nesta área, onde já se testou mais de 250 mil pessoas no nosso arquipélago. Foram as medidas no sentido e, à medida que a situação iria passando, depois de tomar medidas preventivas, depois de apetrechar e ter os meios necessários, entrou-se numa fase de testar e isolar, e foi aquilo que assim foi feito. Quero aqui afirmar que não se pode, ou pelo menos não se deveria, ignorar as medidas que têm sido tomadas para depois, nas horas de maior aperto, efetuar uma política do bota abaixo. É fulcral sermos coerentes. Coerentes com aquilo que se diz e coerentes com aquilo que se faz. Desde a primeira hora que na Madeira sempre se fez tudo para salvaguardar o bem-estar e a saúde pública. Só não vê quem quer. Todas as decisões tomadas foram baseadas nas informações disponíveis, com os dados existentes à altura, ouvindo os especialistas de saúde pública, que foram sempre convocados para tomar as medidas e tomar as atitudes necessárias. A nós, nesta Assembleia, compete-nos fazer parte da solução e não do problema. E depois, como agentes políticos, representantes de todo o povo da Madeira e do Porto Santo, temos que, sim, propor alternativas apontando caminhos para o bem das nossas famílias. Não é tempo de aproveitamento político, de populismos, contradições, de zigue-zagues, de preferir declarações ao sabor da maré e dos interesses sectoriais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o momento atual exige estarmos todos juntos pela defesa da nossa saúde. E é isso que a nossa população espera. Amanhã entrarão novas medidas em vigor. Temos de confiar e apoiar. Temos de serenar e tolerar. Temos de contribuir e cumprir, como sociedade, como comunidade, como um povo. Muito obrigada.